Boa tarde. Tenho estado a dar o texto lírico com a minha turma do 8º ano e há um poema no manual que se chama Comigo me desaviem, de Sá de Miranda. Sá de Miranda é contemporâneo de Camões, isso quer dizer que ele nasceu em 1481 e introduziu o soneto em Portugal. Formou-se em Direito e começou a escrever bastante cedo. Teve sempre um bocadinho à sombra de Camões, não é? Porque Camões é só, vocês sabem, aquele gênio, o meu poeta favorito sempre, porque não é qualquer pessoa que escreve uma espécie de mini romance em verso, não é? Que são os Lusíadas, e que escreveu todo o tipo de coisas, como teatro, como poesia antiga, não é? Que é a parte da poesia que eu posso mostrar aqui, que é a parte da poesia que vem portanto, a medida velha, que é os vilancetes, as cantigas, a esparsa, as estrofas indeixa, não é? Vocês têm aqui os temas. Geralmente, por exemplo, o vilancete tem um mote e depois tem estrofes e glosas. E depois vocês têm aqui a medida nova, que é principalmente de grande influência de Petrarca. Tem a mulher petrarquista, que se reflete aqui muitas vezes, e eu já falei disso noutros vídeos, portanto não vale a pena estar-me aqui a falar sobre isso. Comigo me desaviem, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta assim crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero ou que fim, de vão trabalho que sigo, pois que trago a mim mesmo, tamanho inimigo de mim. Isto já foi uma leitura do poema com o vocabulário de agora. Vocês vão ver isto aqui, está dividido em duas estrofes. Temos aqui uma quadra, que são 4 versos, e uma oitava, que são 8 versos. Então o que é que acontece? Ele aqui vai mostrando o seu conflito interior e depois a resignação. Ele não pode fugir dele próprio. Depois ele tem dificuldade em relacionar-se também com os outros, da gente fugia. E quer fugir de si mesmo, já fugiria de mim. Há uma grande desilusão, porque ele, por muito que ele faça trabalho, não é inútil, e ele não vai conseguir chegar ao seu fim, que é o quê? É conseguir viver consigo próprio, não é? E ele acha que é o inimigo dele mesmo, que é a tal dor de viver. Portanto, vocês aqui, quanto à métrica, é redondilha maior ou heptassílabo. Aqui, o esquema rimático que eu fiz aqui é muito fácil, vocês têm que ir ver aqui, in, ok? E agora têm que pôr a letra A e depois procurar todos os sons acabados em in. Aqui, min, estão a ver? Depois fim e min outra vez. Depois temos igo, estão a ver? B, põem outra letra, igo e depois sigo comigo. E depois fugia, portanto ia, depois fugiria, depois se crescesse, pudesse, pronto, acaba por ser mais ou menos o mesmo, D. Entenderam como é que se faz? Depois de fazer o esquema rimático, nós sabemos depois que tipo de rimas temos. Portanto, A estão nos polos da quadra, só há 2 versos entre elas, então são interpoladas. Estes dois aqui juntinhos chamam-se emparelhadas, porque fazem um par. Aqui, como vocês veem aqui uma cruz, estão a ver uma cruz aqui entre o C e o D, estão a ver? Então chama-se rima cruzada. Portanto, o sujeito poético zanga-se com ele próprio por estar em conflito com ele próprio. Portanto, isto é meio repetitivo, mas é o que é. E não sabe lidar com isso com uma mudança de atitude. Portanto, conflitos eternos de pessoas introspectivas, tensão entre o sentimento e as exigências eternas, influência do humanismo e do renascimento. O sujeito lírico fugia de pessoas com quem tinha dificuldade em integrar-se e relacionar-se com os outros. É mais simples ser solitário, pois assim não sofre a dor da rejeição. Contudo, se fosse hoje, não fugiria e sente-se arrependido. Se pudesse, fugiria dele mesmo. Acaba com uma interrogação retórica, onde refere que é inimigo de si próprio, que não sabe o que esperar da vida devido ao seu conflito interior.
Embora este poema tenha sido escrito há muito tempo, talvez no século XVI, que eu não sei a data precisa, isto só mostra que estes conflitos interiores que nós ainda hoje sentimos, não é? Muitas vezes, ainda continuam no século XXI. Muitas vezes nós, por timidez ou porque não nos sentimos de forma adequada em determinados espaços com determinadas pessoas, não reagimos bem e depois sentimos-nos mal, não é? Que é a parte daqui, eu fugia das pessoas e ele gostava de não ter fugido. Nós quando voltamos para trás, não é? Dizemos assim, porque é que eu não respondi isso ou porque é que eu não fiz aquilo. Isso é muito simples, não é? Acontece tantas vezes, eu, pelo menos acontece-me algumas vezes. E depois, naqueles dias em que só sair da cama já é uma grande vitória, em que vemos ao espelho e é tudo mau, tudo mal tanto na parte externa do nosso corpo como na parte interna, porque estamos num grande, grande sofrimento, porque há dias assim, infelizmente, por algum desgosto, por alguma desilusão, porque a vida não corre como a gente queria, porque estamos doentes, porque temos dores. E tudo isso acontece a toda a gente. Eu gostava de conhecer uma pessoa que nunca se sentiu mal, que nunca foi infeliz e que nunca foi inimigo de si próprio. Acho que todos nós somos. Por isso, o conselho que eu tenho para vos dar é que, com a maturidade e com a idade, a gente vai relevando as coisas, deixamos de querer ter razão e só queremos é ter paz. Não estamos em conflitos, esquecemos as coisas, perdoamos as pessoas porque nos faz bem a nós próprios e acabamos por viver uma vida muito mais amena, muito mais tranquila. E isso é que é, no fundo, o suporte da felicidade. Por isso, meus queridos, não pensem que quando se sentirem felizes é eterno, vocês vão ver, tudo passa. Há coisas que nós agora achamos que são muito, muito importantes, que depois com o tempo vamos nos apercebendo que afinal não era assim tão grave como isso. E tudo passa, acreditem mesmo, tudo passa. Não vale a pena serem felizes com coisas que estão a acontecer no momento e que vocês não conseguem controlar. Tentem só fazer aquilo que conseguem, tá? Este é o exemplo que eu vos dou e que eu daria ao Sá de Miranda se ele fosse vivo. Então, uma boa semana para vocês.